Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Nosso Lar de Inoã. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, que fica em Icaraí, Niterói, e é com alegria e gratidão que nos encontramos aqui nesta oportunidade para estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta oportunidade de hoje, vamos conversar sobre a oração dominical, ou sobre o Pai Nosso. Em especial, vamos nos aproveitar do livro Boa Nova, que no capítulo 18, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, vem nos falar desta oração. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos nos preparando para esse momento, fazermos a leitura de uma página e a prece inicial. A leitura que escolhemos está no livro Assim Vencerás, de autoria do Espírito Emmanuel, recebida através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição se intitula No Serviço da Oração. E Emmanuel vai assim nos falar. Lembra-te da expressão de Jesus na prece dominical. Pai Nosso. A bondade divina ignora a exclusividade. Não te dirijas ao Senhor pensando tão somente na dor que porventura te fira. Deus, que é a providência de tua alma dilacerada, é igualmente a providência dos que te ferem. Ele é nosso Criador, mas também é o Criador dos que não observam o mundo por nossos olhos e que não consideram a vida segundo a nossa cabeça. Ele, que criou a águia que voa, criou o verme que se arrasta. Ninguém te proíbe o ato de pedir algo ao Senhor. Recorda que o problema ou a provação não te pertencem unicamente. A aflição que te vergasta, em muitos casos, é muito maior naqueles que te acompanham. Tuas dificuldades são respeitáveis. Contudo, outros são torturados por dificuldades maiores que as tuas. Sim, o Todo-Poderoso é todo amor, é todo sabedoria. Ele é o Supremo Senhor de todos os mundos, de todas as almas, de todas as vidas, de todas as coisas. Roga o que desejas, mas antes não nos esqueçamos de suplicar ao nosso Pai visão e discernimento, a fim de sabermos se o nosso pedido está certo e justo, de conformidade com as suas leis. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que mais uma vez aqui nos sustentam, abençoa os nossos propósitos, abençoa o nosso momento de estudo, de reflexões, que possamos contar com a assistência dos bons espíritos e que, acima de tudo, possamos encontrar nesta singela conversa material que possa pavimentar a nossa estrada rumo à perfeição. Que a sua luz, Senhor Jesus, que o seu amor possa permanecer conosco durante este estudo que ora vamos iniciar. Que assim possa ser com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, como havíamos comentado, vamos conversar sobre a oração dominical. Vamos conversar sobre o Pai Nosso, essa prece que o Senhor nos deixou. Mas, para criar
o campo propício para esse diálogo, vamos nos aproveitar também daquilo que o Espírito Humberto de Campos registrou no livro Boa Nova, no capítulo de número 18, como falamos, que se intitula Oração Dominical. Neste capítulo, Humberto de Campos vai nos falar de um diálogo que antecedeu a oração de Jesus. Esse diálogo foi com Simão Pedro. Vamos então meditar sobre esse diálogo, vamos tirar aqui algumas curtas partes da obra de Humberto de Campos, para nós meditarmos naquilo que nos interessa, porque há muito material que é aplicável para o nosso dia a dia. Então vamos primeiro passar por esse diálogo de Jesus com Simão Pedro. Após completarmos esse diálogo, nós então vamos mergulhar na oração Pai Nosso. Vamos procurar entender a sua estrutura, o seu conteúdo, vamos procurar entender cada palavra dessa oração que foi registrada pelos evangelistas Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, e também pelo evangelista Lucas, no capítulo 11 do seu evangelho, versículos 2 a 4. Oração dominical ou Pai Nosso, né? Porque a palavra dominical, é bom que se diga logo de início, ela vem do latim dominus, e ela significa do Senhor. Então, quando falamos oração dominical, estamos falando oração do Senhor, ou ainda o Pai Nosso, como também nós conhecemos. Mas vamos ver esse diálogo que Jesus teve com Simão Pedro. Esse diálogo ele foi motivado por uma conversa que Pedro teve com a sua sogra. Né? A sua sogra, como sabemos, havia sido curada por Jesus. Né? Ela tinha febre, Jesus a tocou lá na casa de Pedro e a febre passou. Então ela ficou muito maravilhada, percebendo que Jesus fazia coisas maravilhosas. E ela, então, tendo por base isso, ela chamou Pedro e começou a conversar com ele a respeito da possibilidade de pedirem favores excepcionais a Jesus. Simão ouvia, né? A sua sogra dizia, ora, nós somos colaboradores de primeira hora, mas nós temos necessidade, falta-nos dinheiro, pesa-nos o serviço do lar, né? A nossa casa é muito pobre. Ora, isso para Jesus resolver é coisa muito fácil, ele é capaz de fazer qualquer coisa, argumentava a sogra de Simão, né? E Pedro, conforme diz Humberto de Campos, ele foi tentado pelos seus sentimentos humanos e ficou indeciso, mas esperou que a oportunidade se apresentasse para que ele conversasse com Jesus a esse respeito. E ele encontra então essa ocasião, conforme narra Humberto de Campos. E ele toca de leve no assunto. Ele não tem coragem de ir direto ao ponto. Então ele vai aos poucos conversando com o Cristo, né? E a princípio ele pergunta para Jesus, mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus, como divino pedagogo, ele vai respondendo na medida da necessidade do educando. Ele não se adianta nas suas lições. Então, Jesus diz assim, um trechinho que separamos para Simão Pedro. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Todas as orações são ouvidas. Jesus, como sempre, usa da lógica para convencer Simão, pois que a oração é feita desde que o mundo é mundo. Então, isto tem uma razão, isso é porque as portas se abrem, não são portas fechadas. Então, todas as nossas orações são ouvidas, como ele diz para Simão. E aí Pedro avança um pouco mais no seu diálogo e pergunta, mas Senhor, por que tanta diferença de sorte entre as pessoas? Por exemplo, diz Simão, eu sou obrigado a pescar, mas Levi ganha muito dinheiro como cobrador de impostos. Joana de Cusa tem muitas servidoras, mas a minha mulher precisa trabalhar nos serviços domésticos. Vejam como que Simão vai se aproximando do assunto, timidamente, mas ele vai se aproximando.
E Jesus também continua com a sua pedagogia. E ele vai dizer para Pedro: olha, Pedro, o mundo pertence a Deus, todos nós somos seus servidores, os trabalhos são variáveis de acordo com a nossa capacidade, todo trabalho é honesto. E por aí vai Jesus discursando, né, a respeito, né, de todos os trabalhos serem importantes, que não existe um trabalho mais ou menos importante, que tudo tem que ser realizado na terra, né, que cada um tem responsabilidade de acordo com o talento que recebe. Quanto mais posses, mais responsabilidade se tem. E o Pai vai sempre nos conduzir ao trabalho que estamos necessitados. Pedro avançou um pouco mais. Mestre, como que devemos interpretar a oração? Jesus responde que a oração é um recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Vejam que lição preciosa. É um recurso de comunhão ininterrupta, ou seja, que não deve se interromper. É isso que Jesus está dizendo. E ele diz para Pedro: olha, na oração nós podemos apresentar as nossas aspirações, podemos apresentar os nossos desejos, as nossas dúvidas, os nossos amargores. Jesus vai atendendo à curiosidade de Pedro, né? E Jesus diz uma coisa nesse diálogo registrado por Humberto de Campos que é muito importante, que eu gostaríamos de marcar aqui para a nossa reflexão. Ele diz que a prece deve ser cultivada como um elemento natural da vida, como a respiração. Jesus compara a prece ao ato de respirar, que é um ato que nós fazemos 24 horas por dia, dizendo que essa comunhão deve ser ininterrupta. E certamente esse é o estado que os espíritos puros vivem, né? Numa comunhão ininterrupta com Deus, né? É como se fosse o ato de respirar, que já não se para pensar, já é um ato instintivo, ter essa comunhão de forma instintiva. E Jesus complementa dizendo para Pedro o seguinte: normalmente os homens só se lembram da oração nos momentos de incerteza, de angústias, de aflições, e desejam solução imediata, sem perceber o longo afastamento que conservaram do Pai. Vejam que lição preciosa, né? E nós nos identificamos muito com isso. Porque muitas vezes nós só buscamos a oração no momento em que nós estamos com algum problema, com alguma coisa nos desequilibrando. E de preferência que venha uma resposta rápida. Como nós somos imaturos ainda espiritualmente falando, né, para pensarmos desse jeito. Mas Jesus nos conhece e ele está aqui dizendo para Simão exatamente a nossa realidade. E Jesus então, e Simão então avança mais no seu diálogo para chegar ao ponto em que ele quer chegar, e ele vai chegar. E ele diz: Senhor, tenho procurado manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Olha o que diz Simão. Jesus então lhe pergunta: Simão, e o que você tem pedido? E Simão agora vai chegar no ponto que a sogra dele havia sugerido. E responde que ele tem pedido a solução de certos problemas materiais. Vejam a imaturidade, né, de Simão Pedro. E vejam o que Humberto de Campos vai registrar a respeito da reação de Jesus a esta situação. Um pequeno trecho que destacamos. Humberto de Campos diz assim: Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Vejam só, ele contempla, identificando a fragilidade daqueles que estavam incumbidos de levar a obra evangélica, né? E isso a gente pode projetar para os nossos dias de hoje, né? Como que também nós, apesar de todas as nossas fragilidades, que são muitíssimo maiores do que as de Simão Pedro à época, nós também temos que realizar a obra evangélica, levar o Consolador prometido às pessoas, apesar das nossas fragilidades, mas principalmente sabendo que Jesus olha para nós
com muita misericórdia, que Deus olha para nós com muita misericórdia. Né? E Humberto de Campos continua. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e bondade, Jesus esclareceu com brandura e convicção. Ele agora vai esclarecer, mas vejam que ele examinou a fragilidade e ele vai esclarecer com amor e bondade, com brandura e convicção. E assim, e dessa lição a gente deve parar um pouquinho para pensar, porque é assim que nós devemos travar as nossas relações com todos os outros. Muitas vezes nós temos contato com pessoas ainda com mais fragilidades do que nós. E nós precisamos nos espelhar no exemplo do Cristo, de como ele tratava essas pessoas com amor e bondade, com brandura e convicção. E olha que a diferença aqui era abissal entre um espírito puro e qualquer outro espírito, mesmo que fosse um bom espírito, mas ainda uma distância abissal. Conosco já não acontece isso, porque nós somos espíritos imperfeitos e lidamos com espíritos imperfeitos também. Pode ser até que sejam mais imperfeitos do que o estágio evolutivo em que nós estejamos, mas a nossa obrigação, tendo em Jesus o guia e modelo, quer dizer, guia é aquele que indica o caminho, modelo é aquele que a gente tem que imitar, então nós mais do que nunca temos que imitar essa atitude de Jesus ao lidar com alguém com mais fragilidade do que nós, lidarmos de que forma? Com amor, com bondade, com brandura, com convicção. Vejam como isso é importante. E aí Jesus vai fechar a lição. Jesus vai dizer assim, finalizando para Simão Pedro esse diálogo. Enquanto orardes, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Por que estamos destacando esse diálogo de Jesus antes de entrarmos na oração dominical, propriamente, que é o que queremos fazer? Porque são lições muito ricas e que se aplicam para nós nos dias de hoje. Né? Jesus está dizendo para Pedro e poderia estar dizendo para nós. É isso que queremos aqui pensar. Né? Enquanto nós estamos pedindo pelos nossos desejos e caprichos, o que é isso? Nós, como espíritos imperfeitos, de terceira ordem, ainda escravizados à matéria, a matéria nos domina, os nossos desejos e caprichos são todos relacionados às questões materiais, às questões dos gozos, dos prazeres imediatos. Então ele diz, enquanto a gente estiver nessa sintonia, nós vamos ficar inquietos, nós vamos ficar desalentados. Mas, se nós solicitarmos a Deus a força para nós compreendermos a vontade dele, que é sempre justa e sábia, e o Pai Nosso tem muito disso. A vontade de Deus é a melhor para nós. Ela é justa e ela é sábia. Quando nós entendermos isso e aceitarmos sem rebeldia as situações que nos são colocadas na nossa vida, nós vamos ter o quê? Consolo e paz. Então Jesus fecha essa lição, né? E Humberto de Campos registra que Simão Pedro silenciou, demonstrando que compreendeu a lição. É aí, então, que chega um momento em que um dos filhos de Alfeu, conforme Simão Pedro conforme Humberto de Campos registra, um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, quer dizer, aqueles que estavam participando daquele diálogo, aquele diálogo não era só de interesse de Pedro, mas de interesse de todos, e como é de nosso interesse, adiantou-se para Jesus pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. É aqui nesse momento que Jesus vai fazer o Pai Nosso, atendendo ao pedido do filho de Alfeu, ensinando-o a orar, apresentando a oração que contém
tudo que nós precisamos colocar em uma oração. Então vamos começar a pensar agora nessa oração. Antes de chegarmos ao Pai Nosso, é importante que a gente se lembre o que o próprio Cristo fala sobre a prece, né? Lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, Jesus vai dizer para nós não nos assemelharmos aos hipócritas que oram afetadamente, em pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para que todo mundo veja. E ele diz, quando você quiser orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, porque o Pai sabe o que se passa em secreto. Não precisa pedir muito, como os pagãos, pela multiplicidade de palavras. O Pai sabe do que vocês precisam. Então, só para lembrar o que Jesus já havia dito sobre a prece. E ainda mais o que os Espíritos falam sobre a prece na questão 659 do Livro dos Espíritos, estudando a lei de adoração. Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece, louvar, pedir e agradecer. E nós vamos ver que o Pai Nosso contempla todas essas características. Como Jesus falou lá no Sermão da Montanha, não é pela multiplicidade de palavras, é uma oração feita com sentimento, com humildade, com entrega total a Deus. Né? É esse ato de adoração que os Espíritos aqui falam, em que nós nos aproximamos, em que nós louvamos, pedimos e agradecemos, como vamos ver a partir de agora. E nós vamos trazer para a nossa reflexão sobre a oração Pai Nosso, aquilo que Allan Kardec registrou, também aquilo que Allan Kardec registrou no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de prece, no item 2, antes dele apresentar a oração dominical, no prefácio, Kardec vai dizer o seguinte, primeiro, que aquele capítulo foi orientação dos Espíritos a apresentar uma coletânea de preces, e que o Pai Nosso deveria encabeçar essa coletânea por ser o mais perfeito modelo de oração em termos de concisão, de sublimidade, de simplicidade, que o Pai Nosso é um ato de adoração e de submissão, como deve ser, né? E que lá resume todos os deveres dos homens, seja com Deus, seja consigo mesmo, seja com o próximo. Então, os Espíritos falam nesse prefácio, antes de apresentar, né, que normalmente as pessoas se preocupam muito em repetir o Pai Nosso, de forma maquinal, sem envolver o sentimento. Por isso que os Espíritos dizem, né, que é preferível a oração do coração, a oração que não seja decorada. Por quê? Não é que eles estejam desvalorizando a oração decorada, não. É porque normalmente quando nós fazemos uma prece decorada, nós fazemos mecanicamente. Isso não envolve o sentimento. E eles estão criticando isso no Pai Nosso, principalmente o Pai Nosso, que é uma oração curta e nós estamos acostumados a repeti-la muitas vezes sem meditarmos sobre cada uma das palavras. Porque o Pai Nosso é uma oração para nós digerirmos cada palavra, entendermos o sentido de cada palavra, como vamos ver. Né? E por isso é que os Espíritos, neste capítulo 28, de coletânea de prece, eles vão apresentar uma forma desenvolvida do Pai Nosso, para que as pessoas possam pensar mais e não simplesmente naquele versículo que a gente repete mecanicamente muitas vezes, sem envolver nenhum sentimento. Então, para nos tirar desse automatismo, os Espíritos vão desenvolver cada versículo conforme nós podemos ver lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Pai Nosso é uma oração que nós devemos sim utilizar. Não mecanicamente, mas sim ao falarmos o Pai Nosso, nós entendermos cada palavra, envolvermos o nosso sentimento, porque às vezes esse é um recurso
muito útil nos momentos mais difíceis, momentos em que nós estamos em desespero diante de uma aflição qualquer na nossa vida e que muitas vezes a gente não consegue sequer articular uma prece. Tamanho o estado de confusão mental em que estamos diante daquela aflição. O nosso desequilíbrio, a nossa imaturidade espiritual ainda nos caracteriza por esse estado emocional. Então, o Pai Nosso, nesse momento, é uma oração que ela tem muita validade porque nós já conhecemos ela memorizada. Mas é preciso que se diga a oração de forma sentida e não como simples repetição. Então, é isso que Jesus está, que os Espíritos estão aqui no capítulo 28 do Evangelho, chamando a nossa atenção, né? Porque é uma oração que tem uma força muito grande, mas é preciso que seja dita com o coração e não apenas com a mente. E nós vamos usar também, na análise do Pai Nosso, os comentários de Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, no volume número 2, no capítulo que ele intitula A Oração. Lá, Pastorino vai dizer que o Pai Nosso consta de uma invocação, seguida de 3 pedidos espirituais e de 4 solicitações a respeito das necessidades do homem no corpo físico, do homem na matéria. Então nós vamos, ao longo do Pai Nosso, chamando atenção para cada uma dessas partes que Pastorino destaca lá no Sabedoria do Evangelho. Então vamos agora, inicialmente, apresentar o Pai Nosso completo, para que depois a gente possa ir palavra por palavra meditando sobre isso, né? Trouxemos aqui a versão de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, conforme Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. E a oração é a seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Kardec também coloca uma segunda forma de dizer esse versículo: perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal, assim seja. Então são esses 7 versículos que Mateus apresenta com essa oração dominical ou o Pai Nosso. Muito bem. Então vamos agora pensar um pouco em tudo que Jesus apresentou nessa oração. Então ele começa: Pai Nosso. Aqui já dá para a gente parar e conversar muito sobre essas 2 primeiras palavras da oração. Aqui, Jesus está dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Então, é o Pai, é Deus, é o soberano. Mas ele não se dirige como o Criador, ele não se dirige como Deus, como o Rei, como o soberano. Ele se dirige como Pai. Isso já quer dizer muita coisa aqui. Essa é a invocação que Pastorino está dizendo que a oração Pai Nosso tem uma invocação. Aqui ele está invocando, ele está se dirigindo ao Pai. Então ele está usando a terminologia Pai, que teriam várias outras terminologias para se dirigir a Deus. Por quê? Porque aqui já se demonstra uma relação de afeto, de afinidade. E isto é extremamente importante que a gente já perceba. E não é meu Pai, é o Pai Nosso, já nos colocando em condições de igualdade. Olha quanta coisa nessas 2 primeiras palavras, né? Ele coloca como Pai de todas as criaturas. Não há nenhuma diferença. Ele coloca ser Pai como um atributo de Deus. Deus tem um atributo, que é ser o nosso Pai. E isso tem uma consequência moral. Isso reflete de imediato a nossa ligação como irmãos. Então, aqui nós já deveríamos
parar para pensar em muitas coisas, né? Por que existem preconceitos ainda entre nós, na nossa sociedade, se o Pai é nosso, se todos nós somos irmãos? Por que existe a violência, a corrupção, tantas outras coisas? Só nessas duas palavras, que nos colocam em condições de igualdade com qualquer pessoa, nós já deveríamos meditar muito profundamente, né? Jesus escolhe a palavra Pai para se dirigir a Deus. E Pai nosso e não meu Pai. Jesus, inclusive, tem algo bem interessante que ele fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9. Olha o que Jesus diz: a ninguém chameis de Pai na terra, a não ser vosso Pai que está nos céus. A gente precisa entender isso aqui não ao pé da letra, né? Porque Jesus não está dizendo para nós não chamarmos de pai o nosso pai biológico. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que o verdadeiro pai é um só. Verdadeiramente nós só temos um pai, que é o pai que está no céu. Porque o nosso pai desta presente encarnação, amanhã pode ser o nosso filho, depois nosso irmão e por aí vai. Então as relações no corpo físico, elas são temporais. Elas são momentâneas. Agora, a nossa relação como filhos de Deus, ela é definitiva. Jesus fala isso aqui como grande pedagogo para nos chocar, para fazer a gente pensar, né? Como é isso? Não posso chamar o meu pai de pai? Claro que podemos. É só para a gente pensar que esse pai não é o verdadeiro pai. O verdadeiro pai é o pai que está no céu. Então, é o Pai nosso que está no céu. Jesus depois diz: santificado seja o teu nome. E Pastorino diz que essa é a primeira petição espiritual. Ora, o que é santificar o nome de um pai, né? Nós mesmos, se formos pensar na nossa encarnação, nós usamos o nome do nosso pai e precisamos honrar com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, aquele nome que nós herdamos do nosso pai. Agora, isso na horizontal, projete isso na vertical, para o Pai do céu, para Deus, para o Criador, né? Então, isso é um pedido para que nós, as criaturas, possamos honrar o nome de Deus através das nossas atitudes. Que nós possamos nos santificar para santificar Deus, para santificar o nome de Deus. Nos santificar seria o quê? Nós evoluirmos moralmente e intelectualmente. Então, a forma que nós temos de santificar o nome de Deus é nos santificando, é nos tornando santos, entre aspas, ou espíritos puros, ou caminhando para essa direção. Santificado seja o teu nome. Ora, o orgulho é que atrapalha essa nossa relação, aliás, como tudo em nós, né? Para que nós possamos glorificar o Pai, para que nós possamos santificar o seu nome com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Mas Jesus, ele faz essa primeira petição espiritual: santificado seja o seu nome. Ou seja, santificado aqui na terra possa ser o nome de Deus através das suas criaturas, das nossas atitudes. É isso que ele está dizendo. Jesus continua dizendo: venha o teu reino, que é a segunda petição espiritual, segundo o Pastorino. Ora, aqui Jesus está exprimindo o desejo de que seja implantado na terra o reino espiritual, que é o reino de Deus, e não o reino da matéria, como está hoje implantado, porque a matéria é que nos domina ainda. Então aqui a petição é que ele deseja que o mundo se coloque sobre o reinado espiritual. O reino de Deus é exatamente quando os valores espirituais estiverem sendo valorizados, estiverem sobrepujando os valores materiais. Ou como nos dizem os espíritos, né? Quando o espírito dominar a matéria, que é o que caracteriza os espíritos de segunda ordem. Então, que venha o teu reino. Jesus pede, Jesus tem esse desejo de que o reino de Deus possa ser implantado na Terra. E será um dia, né? Quando nós formos evoluindo de categoria, o nosso planeta, e
e, consequentemente, nós, habitantes desse planeta. Então, esse reino, para ele estar na Terra, o que é que precisa acontecer? Nós, os habitantes desta Terra, cumprirmos as leis de Deus. Cumprir a lei de Deus, conforme está lá no Livro dos Espíritos, questão 630, é fazer o bem. Então, quando nós, apesar de termos a liberdade de agirmos como bem entendermos e termos a responsabilidade de responder pelos nossos atos, quando nós escolhermos praticar as leis de Deus, quando nós escolhermos o caminho da verdade que Jesus nos apresenta, nós estaremos sendo colaboradores da implantação do reino de Deus na Terra. Porque o reino de Deus, quem vai implantar somos nós, os habitantes desse planeta, conforme nós formos evoluindo, conforme nós formos nos submetendo às leis de Deus e em nenhum momento nós nos desviarmos mais dessas leis. Assim, o reino de Deus estará implantado na Terra como pediu Jesus na sua oração dominical. E ele continua: faça-se a tua vontade, na terra como no céu. De extrema importância, né? Esse versículo. Jesus aqui está rogando que a vontade de Deus prevaleça. Como já falamos antes, a vontade de Deus ela é soberana, ela é justa, ela é o melhor para nós. Porque a nossa vontade ela ainda está atrelada à matéria. Por isso que a nossa vontade ela não é a melhor. A melhor vontade é a de Deus. A gente precisa compreender isso. Tanto na terra como no céu. Ou seja, se nós estivermos encarnados ou se nós estivermos desencarnados, que consigamos nesses dois estados, nesses dois cenários, nos submetermos à vontade de Deus, nos conformarmos com a vontade de Deus, obedecendo essas vontades, de maneira que nós possamos evoluir, né? A nossa vontade, como já falamos, ela é pequena, ela é caprichosa, ela é ignorante, por conta do nosso estado evolutivo. E a vontade de Deus, ela é amorosa, ela é justa. E a gente precisa entender isso para que a gente não se rebele quanto às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí então vem o próximo versículo: dá-nos o pão de cada dia. Esta agora é a primeira petição, segundo Pastorino, para as necessidades do homem encarnado na matéria. Né? Pede para dar o pão de cada dia. Ora, é a quarta petição que Jesus faz nessa oração. Então, é pedindo o pão para que a gente possa sobreviver materialmente, né? Mas não um pão dado de graça, um pão dado sem nenhum esforço da nossa parte. Em verdade, aqui o que Jesus está pedindo é para que a gente tenha a capacidade, a inteligência de buscarmos com os nossos próprios esforços o pão de cada dia, ou seja, um de cada vez, sem nos preocuparmos com o futuro, sem nos deixarmos dominar pelas questões materiais. Então é importante que se tenha o pão, é importante, sim, pois nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos morar. Todas essas questões materiais, elas são importantes, mas elas não podem ser a nossa prioridade. Dá-nos o pão de cada dia, né? Dá-nos o pão necessário para que a gente possa sobreviver e não o supérfluo, né? Mas aqui nós podemos também pensar não só no pão material, mas também no pão espiritual. Porque aqui Jesus não distinguiu, dá-nos o pão. E esse pão pode ser interpretado como pão material, que se traduz pelo alimento, pela roupa, pela moradia e por aí vai, mas também o pão material, o pão espiritual, que é a nossa felicidade íntima, que é o nosso estado em que nós passamos a ter o desejo de nos melhorarmos como pessoa, que passamos a nutrir o desejo de fazermos o bem. Isso é o pão material e sem ele nós não somos felizes, meus amigos. Por isso é que há muito
Hoje, na nossa sociedade, a ansiedade, a depressão, porque é a falta do pão da alma. Ansiedade e depressão, elas vêm como uma decorrência do vazio existencial, quando a nossa existência começa a perder o sentido porque nós só focamos na matéria, esquecemos de focar no espiritual. Jesus já havia nos dito, né? Nem só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus, conforme registrou o evangelista Mateus. Então, dá-nos o pão de cada dia, é o pão material e o pão espiritual. Mas esse dar não é dar de mão beijada, vamos dizer assim. É dar-nos a possibilidade, dar-nos a inteligência para que nós possamos, trabalhando, conquistar tanto o pão material quanto o pão espiritual. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem, ou perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. É a quinta petição que Jesus faz, sendo, segundo Pastorino, o segundo pedido com relação às necessidades do homem na matéria. É a necessidade do perdão. Eu preciso perdoar para ser perdoado, como o próprio Cristo já nos falou. Pastorino, inclusive, ele diz que a tradução que corresponderia melhor ao original é como já perdoamos, como se fosse uma ação já realizada. Segundo ele, a melhor tradução seria: perdoa as nossas dívidas como nós já perdoamos aos que nos devem, ou perdoa as nossas ofensas como nós já perdoamos aos que nos ofenderam. Mas essa não é a tradução oficial que temos, mas Pastorino, analisando o original, ele nos traz essa colaboração. Então, o perdão é essa libertação. É quando a gente abre as algemas e a gente passa a encontrar a paz íntima. Então a gente passa a ter a paz na horizontal com o nosso próximo e, consequentemente, a paz na vertical com o outro, né? O perdão, conforme os Espíritos falam, é a caridade, lá da questão 886 do Livro dos Espíritos, né? A palavra perdão, que vem do latim perdonare, que significa per é total, donare é doar. Então, perdoar é uma doação total, é uma doação por inteiro. Então, este é o ato que Jesus está pedindo para o Pai: perdoar-nos como somos perdoados. Então, nós precisamos aprender a fazer a nossa parte de nos doarmos por inteiro, ou seja, de perdoarmos aqueles que estão nos incomodando, de tal maneira que também possamos ser perdoados. Não nos deixeis entregue à tentação. É a sexta petição e a terceira petição da necessidade do homem na matéria, conforme Pastorino, né? Aqui, Jesus está pedindo para evitar situações perigosas que venham nos experimentar, que nos poupe de experimentações, porque nós trazemos vícios dentro de nós. E quando nós somos experimentados naquele vício, a probabilidade de nós cairmos é grande. Então, ele está pedindo para nós, né, para que o Pai não nos deixe entregues à tentação. Ou seja, se tivermos que lidar com aquela fraqueza que temos, que tenhamos a assistência dos bons espíritos. Não nos deixe sozinhos, porque nós temos essa fragilidade. E se não precisarmos enfrentar essa fragilidade, é evitar a tentação. Mas se tivermos que enfrentar, que possamos enfrentá-la tendo o amparo dos amigos espirituais. E livra-nos do mal, né? Livrar do mal é tudo isso, né, que estamos aqui comentando, que é a quarta necessidade, segundo o Pastorino, do homem na matéria, ou a sétima petição da oração. Então, ter a assistência dos bons espíritos, né, não cedermos à influência da matéria, né, as nossas imperfeições, que abrem portas para as influenciações espirituais, né?
as influências espirituais, elas só acontecem por conta das nossas imperfeições. Então, o que Jesus aqui está pedindo para nós é que o Pai nos dê um espírito que nos proteja, que nos aconselhe, que nos livre do mal da maneira como for possível. Porque para se livrar do mal, é preciso que a gente faça a nossa parte também, né? E aí essa questão fica para nós, né? Então, é ter um amparo nas nossas fraquezas, né? Jesus conhecia a fragilidade dos homens, então quando ele faz essa petição, é porque ele sabia de onde estavam as nossas dificuldades. Quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 660, os Espíritos vão dizer assim: aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Olha, é exatamente isso. Então, se nós orarmos esta oração com fervor, com confiança, com sentimento, né, nós ficaremos mais fortes contra a tentação, as tentações do mal. E Deus vai nos enviar os bons espíritos para poderem nos assistir. E finaliza, então, a oração dominical dizendo assim seja, né, que é o ato de nós nos curvarmos diante da sabedoria infinita do Pai. É quando você diz eu concordo com tudo. Ou quando você vai além de concordar, quando você passa a agradecer. Por isso que Paulo, o apóstolo, disse: dai graças em tudo. Ou assim seja, exprime tudo isso. Eu já entendi que a vontade do Pai é soberana, que Ele me ama, que Ele quer o meu bem, que Ele faz tudo para que eu seja feliz. Então eu me curvo, eu me entrego à sua vontade. Eu concordo com tudo e vou mais além. Mesmo diante das aflições, eu agradeço. Porque se a aflição está vindo para mim, se a dor está vindo para mim, se o sofrimento está vindo para mim, é porque isto é o melhor. E, voltando a Humberto de Campos, ele agora anota que Levi tomou nota das sagradas palavras, que continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Então, o Pai Nosso contém em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E até hoje nós estamos sentindo esse perfume entre nós. Ora, o ato de orar é algo de extrema importância na nossa vida, em especial nesses dias mais difíceis que estamos passando. Que lembremos de todas as orientações do Cristo diante das dificuldades, né? Quando vamos lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus diz para nós: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e a porta se abrirá, porque quem pede, recebe. Quem procura, acha, quem bate a porta se abre. Porque qual é o pai que o filho vai pedir um pão e ele vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Ora, se vocês que são maus ainda querem o melhor para os seus filhos, não é lógico que com mais forte razão o Pai que está no céu queira os verdadeiros bens para aqueles que estão lhe pedindo? Essa é a reflexão que Jesus nos apresenta para nós orarmos, mas confiando na vontade de Deus, sabendo que Ele nos dá o melhor. Ele sempre está nos dando o pão e o peixe. Mesmo que nós estejamos achando que Ele nos mandou a pedra e a serpente. É porque nós ainda não temos condições de compreender que aquilo é o melhor para nós. Que possamos utilizar a oração do Pai Nosso em todos os momentos das nossas vidas, mas colocando os nossos sentimentos, como os Espíritos nos falam, meditando vagarosamente em cada palavra. Não é o número de vezes que repetimos que torna essa oração com maior força. A força está no sentimento que nós nos envolvemos ao pronunciá-la. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos agora fazer uma prece para encerrarmos
as reflexões do dia de hoje. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos que aqui nos reuniram mais uma vez, que aqui nos envolveram, que aqui nos inspiraram, que mais uma vez estão a nos mostrar novos caminhos para nós trilharmos a nossa existência de forma mais feliz. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos bons espíritos por cuidarem de nós. Abençoa a todos nós, abençoa a todos os lares que agora estão conectados conosco, que as energias benfazejas possam chegar até cada lar. Abençoa-nos para que possamos nos aproveitar, Senhor, das lições que temos aqui aprendido, para podermos viver de uma maneira mais feliz. Que a sua paz, Senhor, que o seu amor possa continuar a nos amparar mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos.